Na segunda-feira de manhã, horário do Brasil, segunda-feira à noite aqui, eu gravei um vídeo aqui para o canal falando de eventos que aconteceram no final de semana no Brasil. Eventos relacionados com futebol. Só que entre a gravação daquele vídeo e o lançamento do vídeo, eh, surgiram os fatos que eu reportei no meu último vídeo, falando sobre a questão, do processo aqui, enfim. Tá lá o último vídeo, vai estar aqui na descrição, vai estar no final desse vídeo aqui entre os nossos vídeos recomendados aqui para vocês. E aí hoje eu me preparei para lançar o vídeo e teve um outro fato, então eu tô gravando esse vídeo novamente, melhorando, adicionando, né. Bom, antes da gente contar essa história desse vídeo, eu vou pedir um favor para vocês. Vocês querendo entrar em contato com a gente, você pode usar aqui o e-mail canal de fora para dentro, mandar um e-mail, uma mensagem. Agora, se você quiser sugerir uma pauta, tiver uma pergunta específica, quiser entrar em contato com a gente ou se tornar um Patreon aqui do canal, ajudar na produção aqui do nosso canal, é aqui desse lado, ó. Você pode fazer um Pix pra gente, você pode, se estiver fora do Brasil, visitar o buymeacoffee.com/barra de fora para dentro. Você pode, se você estiver dentro do Brasil, entrar no livepix.gg/barra de fora para dentro ou se tornar membro aqui do YouTube. Em qualquer uma dessas maneiras, você terá acesso ao nosso grupo no WhatsApp, um grupo exclusivo onde brasileiros do mundo inteiro trocam informações a respeito dessa aventura de morar fora do Brasil, viajar e etc. Além disso, você consegue marcar uma hora aqui com a gente, trocar uma ideia sobre a sua possibilidade de viajar, enfim, vale a pena, você ajuda na produção do nosso canal. A gente precisa de ajuda. Enquanto a gente está produzindo conteúdo, essa produção de conteúdo nos tira de outras atividades profissionais. Portanto, sua ajuda é fundamental para a continuidade desse canal. Sobretudo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Bom, entrando aqui na vaca fria, bom, a situação é a seguinte. eh, no fundo, foi até bom eu não ter lançado o vídeo. Primeiro que dá um distanciamento para a questão futebolística. Eu não quero entrar na discussão futebolística aqui nesse canal. E é bom a gente dar um espaço nessa questão para a gente poder falar mais a respeito do problema em si. Porque o que aconteceu esse final de semana e agora, ontem ou anteontem, no futebol brasileiro, é muito triste e é muito ilustrativo. Ilustra um problema real que acontece. Primeiro, os fatos vão nos ajudar, né, a separar e comparar atitudes que são muito aceitas em outros países e não deveriam ser, e são menos aceitas no Brasil. E nos dá a liberdade também de, nas raras oportunidades, elogiar o Brasil. Bom, quais foram os fatos? Bom, eh, houve 2 fatos no final de semana e um durante a semana. Bom, eu vou ler aqui para vocês o que aconteceu. O primeiro trata-se da declaração, de um diretor, tá? eh, de um diretor de um clube, falando sobre as questões relativas ao jogo, né. E ele diz o seguinte, abre aspas: "Se tem alguém para fazer queixa, somos nós. O pênalti de Varela não foi pênalti, foi fora da área. O nosso pênalti em Arrascaeta, se não fosse o VAR, não seria dado. Há uma expulsão de um jogador, o Gustavo Gomes, que dá pisão no Luiz Araújo, tem a joelhada do goleiro no Léo Ortiz, mas em vez de falarmos do bom jogo, estamos falando da arbitragem, de atitudes que não são de primeiro mundo, são de terceiro." Ora, o que quer dizer isso, né? Isso é uma generalização. Ele está se referindo, essa ação de terceiro mundo, ele está falando de uma situação hipotética de um diretor do outro clube, do clube adversário, ter invadido o vestiário do árbitro. Primeiro, não há nenhuma prova disso. Segundo, o próprio árbitro escreveu na súmula que isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, é uma questão, né, ruim. Se isso houvesse acontecido, não permite a este diretor fazer um comentário conectando isso à condição social do Brasil. Primeiro, isso não foi uma representação do Brasil. Isso teria sido um ato ruim de um diretor esportivo. Segundo, se fosse um problema de arbitragem, arbitragem entre aspas de terceiro mundo, como ele disse,
não seria o terceiro mundo, seria a arbitragem, não o terceiro mundo. Você ter uma arbitragem ruim não lhe prova em nada que você é do terceiro mundo. Não há essa relação. Há sim um comentário derrogativo, preconceituoso, pejorativo a respeito, e ligando a condição de desenvolvimento do Brasil com a arbitragem de qualidade ruim. Lembremos, há uma outra questão importante. Nas academias, nas universidades, nos governos, na diplomacia, nas publicações técnicas, não se usa mais o termo terceiro mundo, e sim em desenvolvimento. Importante citar. Bom, a outra declaração, ainda no mesmo jogo, veio do time adversário, que dizia o seguinte: as regras estão aí para ser cumpridas, e hoje foi claramente um jeitinho brasileiro. Ele dizia, aqui em cima vocês vão ler, hoje o VAR que manda no jogo. Ramon não consegue tomar uma decisão sem que o VAR lhe diga que sim. Antes de vir, assistimos a final da Copa de Portugal. O árbitro marcou um pênalti e o VAR não interviu. É clara a regra, não sei o que gostam de inventar. O que custa cumprir a regra? As regras estão aí para ser cumpridas e hoje foi claramente o jeitinho brasileiro. Tanto a declaração anterior quanto essa declaração foram feitas por dirigentes, a anterior por um dirigente e essa por um auxiliar técnico europeu. Dois europeus que vêm trabalhar no Brasil e trazem consigo o que é muito mais tolerado nos seus países de origem e que não é tolerado no Brasil. Primeiro, pela condição, obviamente, de ex-colônia e a compreensão muito mais profunda das cicatrizes que foram causadas por esse processo colonial, que é ignorada e negada veementemente, não só por Portugal, mas pela Europa inteira. Eles trazem consigo uma tolerância e uma capacidade de generalizar que não deveria ser aceita nem por eles, nem por eles, mas trazem. E conta com a complacência de boa parte da imprensa, que é esportiva e, portanto, técnica naquilo que cumpre, que é cobrir o esporte, não tratam com a ojeriza necessária que deveria tratar. Particularmente porque você como repórter, você como membro da imprensa, uma boa parte delas é tratado como setorista. O que é? O setorista é aquele que cobre um determinado clube. Então, criticar o clube que você cobre de maneira veemente, como essas declarações necessitam, pode gerar um atrito, um conflito com o clube que você cobre. Então, diretores contam com essa complacência. E, além disso, o que é mais importante disso é o seguinte: tanto essa segunda declaração, essa que tá na tela, do jeitinho brasileiro, quanto aquela que fala do terceiro mundo, essa declaração do jeitinho brasileiro é feita por um auxiliar técnico de futebol, uma profissão importante, que tem um grande conhecimento aplicado à técnica de futebol, nada mais do que isso. E o outro é um diretor técnico, que é uma profissão muito importante no cumprimento das exigências organizacionais de um departamento de futebol. A eles cabe muito pouco sobre uma dissertação sociológica do problema brasileiro, econômico e cultural. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Isso é uma coisa que me incomodava muito quando eu morava no Brasil, né? Você pegava lá uma celebridade qualquer, né, uma cantora de axé, que aconteceu muito, né? Chamava essa cantora de axé e falava assim: vem cá, o que você acha do problema? E ela fazia uma dissertação política. Pô, na boa, né? Todo mundo tem direito a ter opinião. As opiniões têm importância, sim. Se eu quiser uma informação sobre os problemas que eu tenho no meu joelho, é muito melhor. A opinião de um ortopedista é muito mais importante do que uma cantora de axé. Apesar de todos terem o direito de ter opinião. Então, essas declarações, elas têm uma importância, elas demonstram, é claro, elas não provam, elas são evidências, mas elas não provam que existe uma tolerância maior
a esse tipo de comportamento em outras praças, em outros países. E que no Brasil, com todos os problemas que o Brasil tem, com as críticas que eu faço diariamente aqui nesse canal com relação ao Brasil, eu também tenho motivos para elogiar. Enquanto nós reconhecemos, elogiar o Brasil quanto à sua evolução na crítica ao preconceito, não quer dizer que não exista preconceito no Brasil. Existe preconceito no Brasil, é um problema sério que precisa ser melhorado e muito. Mas há um mecanismo legal de proteção a esse problema que inexiste em outras praças. Em outras praças, as pessoas têm o direito de serem preconceituosas. No Brasil, não tem. E isso é uma vantagem. É uma vantagem educadora, porque as pessoas estão se educando. E as pessoas comentam sobre isso. Isso aqui, até agora, 10 minutos de vídeo, foi essencialmente o que eu gravei no começo da semana. Mas, infelizmente, houve mais um evento. E talvez esse evento tenha sido o mais triste de todos. É um evento que aconteceu entre 2 jogadores de futebol. Eu vou ler aqui para vocês. É realmente lamentável falar desse tipo de coisa, mas quando eles fazem 2-1, o Luciano, um jogador brasileiro, estava dando praticamente uma volta no campo e eu disse ao árbitro que se apressasse, que necessitamos jogar. O Bobadilha, um jogador paraguaio, me disse: "Vocês sempre fazem isso, Cera." E eu disse: "Que tempo? Vocês estão ganhando." Aí ele me chamou de venezuelano morto de fome e fiz a denúncia. Essa para mim é o caso mais triste. Esse é o caso mais triste. É o caso mais triste porque envolve 2 sul-americanos, 2 jogadores, de futebol, 2 jogadores que, possivelmente sofrem ou sofreram preconceito durante suas vidas como atletas. O Paraguai é um país, que sofreu muito, ainda sofre muito, por conta da sua condição social, da guerra no século retrasado. Sofre preconceito de brasileiro, nós brasileiros, ainda trazemos conosco um preconceito, que isso é um produto paraguaio, essa generalização babaca que muitos de nós fazemos. Um país que tem uma história muito rica, inclusive, né, um país que tem lá a língua guarani ainda presente, tem a força guarani, um país interessantíssimo, mas pobre, sofrido. E aí dentro de um jogo de futebol, eh, para mexer emocionalmente com o seu adversário, você traz com ele uma provocação a um país que está sofrendo milhões de problemas. Não vou entrar na questão política da Venezuela, mas que sofre, que o povo sofre, que vem sofrendo. Há um problema de um embargo, há uma questão de uma ditadura, uma potencial ditadura. Um problema de um país que sofre financeiramente, 2 países sofridos com problemas. E aí você traz um comportamento, eh, de xenofobia forte. E aí, o jogador venezuelano dá a seguinte declaração: "Quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive em meu país. Espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não creio que se possa fazer muito sobre a pobreza mental. Nunca me envergonhei das minhas raízes e irei às últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil pelas mãos de Damião Bombadilha. No futebol não há espaço para discursos de ódio." Não há espaço para discursos de ódio em lugar nenhum. E o Tadieres, esse jogo aconteceu em São Paulo, no Morumbi, e o Tadieres fez um comunicado especial dizendo que vai apoiar o jogador. O que é bom, né, porque há muitos problemas na Argentina também. Fabrício, quando jogava futebol na década de 90, sofri com isso. Eu fui jogar na Argentina, fizemos 2 jogos na Argentina e fomos chamados de macaco nos 2 jogos, o tempo integral. Monos, 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 monos. Então faz 30 anos que esse problema existe, né. Forte, forte. E não se resolve, ainda vemos isso hoje.
O vídeo de hoje, esse vídeo, ele é legal porque ele nos permite fazer um comparativo, nos permite criticar o Brasil, mas elogiar também, mostrar que no Brasil há um mecanismo de proteção que protegeu o jogador Navarro, que sofreu esse tipo de preconceito, conseguiu ir na justiça e que vai dar dor de cabeça pro Bombadilha, que se desculpou na sequência, fez um vídeo se desculpando. Não vou entrar no mérito se a desculpa é o suficiente ou não, isso aí é uma coisa de justiça, justiça que resolva. Também nos oferece um exemplo de como os europeus conseguem generalizar de maneira pejorativa e derrogatória as questões relativas ao Brasil, a colônia, e prepara o brasileiro que está pensando ou que mora fora do Brasil para situações como essa. Isso será a rotina. É a generalização completa e absoluta. Só agora para a gente terminar num clima mais leve, né? Meu aniversário. Daqui a 1h10 é meu aniversário, né? 50 anos. Ah, garoto. Quem diria, né? Me sinto com 17. Meus joelhos não, né? Mas o resto sim. Me sinto com 17 anos. Enfim, não queria fazer festa. Minha esposa falou, vamos fazer uma festa, que tal? Fazer com tema rock and roll. Eu falei, puta, rock and roll, não, tal. Eu só ouço rock and roll, mas enfim. Não sei o que e tal. Ah, então vamos fazer o quê? Minha mãe também tá aqui. Não, México. Vamos fazer com tema mexicano. Ah, tá bom, boa ideia, legal. Fazer mexicano. Simples, legal. Bom, primeira cagada, né? Já deu aquela escorregada total. E aí começa uma misturada total, né? Um ponte peruano. Tá aí, ó. Vou com esse ponto. Isso é do Peru. Né? Eu falando aqui, isso aqui é uma discussão interna aqui, né? In-house, né? Discussão contida aqui, os preconceitos contidos dentro de casa. Bom, e a gente saiu nessa, não querendo gastar muito, né? A situação financeira aqui em casa não é das melhores, fazendo uma questão econômica, né? Vamos ver o que a gente consegue e tal, segura a grana daqui e tal. Vamos ser criativos. Cara, a quantidade de bobagem que a gente ouviu, né? Coisa do tipo, Brasil e México é a mesma coisa. Vocês que são sul-americanos, você se entende. Porque a gente ia comprar as coisas e perguntava quanto custa, como é que faz, da onde, isso aqui e tal. E as pessoas, né, no afã de ajudar, mandavam essa. México e Brasil é a mesma coisa, né? Quem vai descobrir a diferença? Eu falei, assim, cara, são só 5.000 quilômetros. É mais do que daqui na Austrália, é mais do que daqui na Indonésia de diferença, né, de distância. E as pessoas, assim, direto, uma quantidade. E aí tem aquela história, né, que eu nunca vou me esquecer, né? Que eu já contei aqui no canal, mas dada a nossa audiência rotativa, eu vou contar novamente. Antes de mudar para essa casa aqui a gente comprou alguns anos atrás, na casa anterior, eu estava colocando umas cortinas e precisava de uma escada, não tinha escada, pensei em comprar uma escada, acabei indo na vizinha. As pessoas fazem isso aqui, bate na porta para pedir ferramenta. Normal isso aqui na Nova Zelândia, pelo menos aqui nessa região. Meus vizinhos já bateram aqui na minha porta várias vezes para pedir ferramenta, enfim. Eu resolvi virar neozelandês e bater na porta do vizinho. Né? Fui lá no vizinho que sempre pedia ferramenta para mim, bati na porta, ele não tava, e fui na outra casa, bati na porta. A senhora abriu a porta. Eu falei hi, e a mulher assim para mim. Are you from Mexico? Nessa velocidade. Você é do México? Eu falei assim, não. Are you from Italy? Você é da Itália? Eu falei, não. Ela assim, já transtornada, né? Where are you from? Da onde você é? Eu falei, Brasil. Ela, I knew it! I knew it! I knew it! I knew it! Enfim, que isso não foi preconceito, claramente não, mas achei engraçado. Grande abraço pra vocês. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreve aqui, ó. Eu tô louco pra fazer um vídeo a respeito de alguns comentários que a gente tá recebendo aqui. Eu vou fazer um vídeo contra o mimimi, né? Que a galera fala, tudo que eu falo aqui, esse é o mimimi danado. Tem sempre os lunáticos que falam isso aí, né? Enfim, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Querendo ajudar, querendo dar uma força, há maneiras diferentes de fazer. Lembre-se, tá aqui, ó. Tá na descrição também. Beijo vocês aqui no De Fora Pra Dentro. Grande abraço, até a próxima.